Olá, eu me chamo Dri Novaes e aqui eu falo sobre como aprender costura do zero até as suas primeiras peças. Então, se você é iniciante na costura ou se você ainda está começando a aprender um pouco sobre esse mundo tão magnífico que é o mundo da costura, você está no lugar certo e esse vídeo com certeza vai te ajudar. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar 4 formas diferentes de você dar profundidade às suas peças de costura, principalmente as suas bolsas, necessárias e malas, até malas, né? Então, o que seria, de fato, esse processo de dar profundidade para a peça? Bem, quando a gente pensa em roupa, esse processo de dar profundidade nas peças é feito através de pinças. A gente distribui várias pinças na roupa e aí, dessa forma, ela se encaixa melhor no corpo, no volume que o corpo tem. Já na costura criativa, esse método de dar profundidade muitas vezes é um pouco mais quadrado, mais reto. E o mais comum de ser usado é a caixa de leite. É o que a gente chama de caixa de leite, que é um método bem simples, né? É apresentado como um dos mais simples e mais básicos. No entanto, aqui nesse vídeo eu vou te mostrar 4 métodos. Por quê? Porque além da caixa de leite, que é sim muito interessante, básico e simples de ser feito, existem outros métodos que são interessantes também e eles podem até, de certa forma, se apresentar de um modo mais fácil, né, para quem está começando na costura, ser um pouco mais simples de ser feito. E eles têm algo a mais, que eles te dão um desenho diferente na hora que você está fazendo as suas peças. Então, é por esse motivo que eu vou apresentar esses 4 métodos. E agora a gente vai começar falando da nossa querida caixa de leite. Bem, e o primeiro método de fazer a nossa caixa de leite a gente faz quando a gente tem 2 painéis de tecidos e aí a gente pode encaixar eles, já fazer nos dois ao mesmo tempo. Encaixar eles com a ajuda de um alfinete aqui, para que eles fiquem bem alinhados. E fazer o desenho, primeiramente fazer o desenho da nossa caixa de leite. Aqui eu vou fazer uma caixa de leite de 4 centímetros. Então, para fazer uma caixa de leite de 4 centímetros, eu faço um quadrado, desenho aqui um quadrado de 2 por 2 centímetros. Então, eu vou desenhar esse quadrado aqui. E feito isso, eu posso simplesmente vir com os 2 tecidos alinhados e cortar nesse canto, esse quadrado, logo nos 2 tecidos. Pronto. Aqui eu já tenho os meus painéis prontos para fazer a minha caixa de leite. E o próximo passo, aqui, como são 2 painéis que estão separados, é fazer uma costura nessa lateral e nessa lateral. Sempre mantendo, né, a mesma margem de costura. Isso é realmente muito importante. Então, eu fiz aqui a costura nas 2 laterais, deixando essa parte aberta, usando a mesma margem de costura, tanto no fundo quanto na lateral, e fazendo retrocesso no início e no fim. E agora, eu vou simplesmente abrir essa parte aqui, que eu deixei sem costura. Fazendo dessa forma, né, esse movimento, para que ela fique reta, assim. E aí, aqui é interessante, por uma questão de acabamento, abrir as costuras e deixar elas se encontrarem, para que quando eu passe a costura aqui, elas fiquem alinhadas. Isso é mais uma questão de estética. Uma questão de estética, de acabamento. Não é nada que vai interferir na resistência ou
na sua peça ficar boa ou não. Mas é interessante por causa do alinhamento. Então eu alfinetei e vou passar uma costura bem aqui. Então eu fiz aqui a costura, né, com a mesma margem de costura que eu usei nas laterais. E agora é só abrir, colocando do lado direito. E eu já tenho a minha caixa de leite, que me deu essa lateral mais quadradinha, né, de 4 centímetros. Aqui a gente pode ver uma lateral de 4 centímetros e bem acabada. Olha, as linhas estão se encontrando aqui. Tá tudo certo. Mas não existe só essa forma. Além dessa forma de fazer a caixa de leite, uma outra opção é quando a gente tem um tecido contínuo. Você tem apenas um painel de tecido, você dobra ele ao meio, e aí a única diferença para fazer essa caixa de leite é que, ao invés de você fazer um corte quadrado, você vai precisar, nesse caso aqui, para ficar como aquela, eu precisaria não de 2 por 2, mas de 3 na parte que está aberta, né? No caso, na largura, 3 centímetros por 2 centímetros. Por que isso? Porque aqui eu também preciso contar que vai ter uma costura bem aqui, de 1 centímetro, que não vai ter no fundo da minha peça. Então, se eu quero uma caixa de leite de 4 centímetros, eu vou deixar nessa peça contínua um retângulo de 3 centímetros por 2 centímetros. E aí eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz naquele primeiro, fazer o corte, nesse caso a costura vai ser só na lateral, e depois finalizar a minha caixa de leite. Mas sim. E aí a terceira forma de uma terceira forma de fazer, mais uma vez, aquela caixa de leite, é simplesmente você pegar esse tecido que é contínuo, ou até mesmo um painel que seja separado, fazer a costura na lateral. Feita essa costura na lateral, aqui, você simplesmente vai abrir essa costura assim, como que formando um triângulo. E aqui, virando para o lado a costura, para um dos lados, ou até mesmo abrindo ela, você pode simplesmente medir qual a largura que você quer a sua caixa de leite. Vir com uma régua e medir. Se eu quero de 4 centímetros, então eu faço isso daqui, deixando 2 no meio, né, que é a metade. E aí eu marco e simplesmente costuro nessa marcação que eu acabei de fazer aqui. Simplesmente faço a minha costura nessa marcação. Aqui. Que é o que eu vou fazer agora. Fiz essa costura. Depois de feita a costura, aí sim eu posso muito bem vir aqui e fazer esse corte, né? E aí, quando eu virar a minha peça, eu vou ter, mais uma vez, o mesmo desenho que eu tive fazendo a caixa de leite daquelas outras formas. Então, aqui a gente encerra a falação sobre caixa de leite. Agora a gente vai para o próximo método, que eu considero muito simples mesmo. E aqui eu acho que um dos mais simples. Esse método, ele normalmente dá esse resultado aqui. E aí, esse tipo de profundidade é interessante porque tu pode simplesmente escolher fechar ela e tu mantém a tua peça fechadinha assim. Normalmente a gente encontra, né, esse tipo de técnica
Mas nas sacolas plásticas do supermercado, elas são feitas com essa técnica, usando essa técnica só que na lateral. Mas sim, e como faria? Aqui você pode também, assim como na caixa de leite, ter um tecido contínuo ou duas peças separadas. Mas vamos pensar aqui, eu tenho um tecido contínuo, então a gente vai fazer com ele. Eu vou dobrar ele ao meio. E aqui eu tenho que simplesmente decidir qual a largura da minha caixa de leite eu vou querer. Então, se eu quero, vamos dizer que aqui eu quero uma caixa de leite de 3 centímetros. Eu vou marcar aqui esses 3 centímetros. Ou você pode marcar com um risco, ou até mesmo com um pique, com a tesoura. E aí, feito esse pique assim, com um breve pique aqui. E aí, como é que eu faço a profundidade desse tipo? Eu simplesmente vou dobrar, né, esses 3 centímetros. Eu vou fazer isso. Eu vou dobrar esses 3 centímetros pra cá. E vou fazer a minha costura na lateral, normalmente. Então, aqui eu fiz as minhas costuras, né, na lateral. Eu fiz, inclusive, nas duas laterais, dobrando. Eu fiz essa dobra aqui, né? Sendo que, lembrando que esse é o lado avesso do tecido. Eu fiz essa dobra e agora eu vou só simplesmente virar pro direito e a gente vai ver como ficou essa nossa caixa de leite. E esse é o resultado da nossa caixa de leite. Como eu disse, se a gente quiser fechar, a gente fecha, mas quando abre, ela dá também esse efeito de profundidade com um desenho bem diferente. Como a gente conseguiu ver melhor, até aqui nessa peça, né? Ela dá esse desenho aqui. E aí, como eu falei, a largura da tua peça, mais uma vez, vai ser o dobro da tua dobra, né? Então, eu dobrei 3 centímetros, a largura da minha profundidade foi de 6 centímetros. E é esse aqui o resultado. Agora a gente vai para um outro método, que é o meu querido. Eu gosto muito desse método e que ele deixa um resultado bem interessante na tua peça, que é como se fosse um formato de um laço. Dessa forma aqui. Aqui eu usei 2 tecidos diferentes para fazer. Então, para dar profundidade, para fazer propriamente o fundo, eu usei um tecido de cor diferente para contrastar esse detalhe que esse método me dá. Então, como seria? Para começar, a gente vai aprender a fazer esse método com um tecido contínuo, né? Então, esse detalhe vai ficar tudo da mesma cor. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou marcar, assim como os outros, eu primeiro vou marcar o meio aqui da minha peça, e aí eu posso fazer um pique aqui nesse meio, no meio do meu tecido. Eu fiz esse piquezinho. E aí, depois de marcar esse meio, eu venho com a distância que eu preciso. E mais uma vez, eu vou querer aqui um triângulo que me dê uma profundidade de 4 centímetros. Então, eu vou marcar 2 centímetros. E aqui, nesse caso, eu vou fazer outro pique que pegue nos 2 centímetros. Nos 2 tecidos, na verdade. Então, esse pique, ele me dá uma marcação que já pega nos dois tecidos. E aí, o que eu preciso fazer é basicamente colocar
essa minha dobra do centro para dentro do meu tecido, encontrando essas duas marcações que eu fiz aqui. Então vai ficar dessa forma. É como se fosse uma brincadeira de dobradura, né? Vai ficar dessa forma. Eu vou empurrar esse meu centro para dentro e vou encontrar essas minhas duas pontas. E aí, pro teu triângulo ficar bem feito, né? É legal que alinhe essas marcações e o centro esteja realmente no centro aqui. Feito isso, eu vou prender aqui com alfinete e vou passar uma costura aqui na lateral como todos os outros. Então, eu passei aqui a minha costura na lateral, né? E aí, agora eu vou só desvirar a minha peça. E quando eu desviro, automaticamente eu tenho esse desenho pronto aqui, que já me dá a minha profundidade de 4 centímetros, como eu tinha falado. Então, aqui também segue aquela mesma regra. Se você quer 4 centímetros, marca 2. Se você quer 6, marca 3 e assim por diante. Mas, como eu mostrei pra vocês aqui com essa peça, né? Com essa peça, dá pra fazer com um fundo diferente, com certeza. E talvez seja até mais fácil de fazer essa dobradura quando a gente coloca um tecido diferente. E aí, com o tecido diferente, eu simplesmente eu tenho alguns passos a mais. Mas eu vou pegar aqui o painel que seria o meu fundo, eu vou alinhar ele com o meu tecido, no caso seria frente com frente aqui, né? Alinharia ele com o meu tecido, passo uma costura aqui. Prender aqui com alfinete. E aí eu passo uma costura aqui, depois pego o outro lado, alinho frente com frente. E vou passar uma costura aqui também. Então, eu vou passar uma costura desse lado e desse lado, prendendo o fundo nas laterais da peça. Outra observação aqui, que é que para medir quanto vai ser a tua largura, ela vai ser basicamente a largura que tu vai ter aqui desse tecido de fundo. Então, aqui, olha, eu tenho, coincidentemente, 4 centímetros de tecido de fundo. Essa vai ser a largura que eu vou ter, que eu vou conseguir, né, quando eu finalizar a minha peça. E aí, como seria pra ti calcular o teu fundo? Eu tô fazendo uma necessaire e eu quero que ela tenha 5 centímetros de fundo. E eu vou fazer o fundo diferente da minha lateral, como nessa necessaire aqui. Bem, aí você vai pegar um tecido de 5 centímetros e acrescentar a ele a margem que você usa de costura. Então, se você usa uma margem de costura de 1 centímetro, você pegaria um tecido, uma tira de tecido para o fundo que tenha 7 centímetros, porque depois de feita a costura, você vai ter os 5 centímetros livres aqui para fazer o teu fundo, como eu vou te mostrar aqui. Bem, e essa técnica, no caso, quando a gente usa o fundo diferente, acaba se tornando muito mais simples porque a gente não precisa fazer marcação nenhuma. Eu tenho já aqui o meu painel emendado, né? Os meus tecidos com o fundo, o que seria o fundo. E eu simplesmente vou fazer isso daqui, a própria costura me ajuda. Eu vou só empurrar ele pra cá e encontrar as costuras aqui. Então, eu vou empurrar o meu tecido pra dentro e unir as costuras aqui e prender isso, né? Prender isso.
e passar uma costura aqui na lateral para finalizar esse meu acabamento. Então, eu fiz a costura aqui na lateral. E agora eu vou abrir a minha peça e, como resultado, eu tenho aquele meu triângulo que agora ficou mais aparente porque eu usei um tecido diferente no fundo, né? Então, eu queria saber a tua opinião, o que tu acha? Essa forma, usando o tecido mais diferente, é mais fácil, parece mais fácil ou mais difícil que a forma anterior de um tecido contínuo e que tu vai obter o mesmo desenho? Deixa aí nos comentários, por favor, que eu vou adorar saber. Sim. E agora a gente vem para a nossa quarta e última técnica para fazer, ou melhor, para dar profundidade no acabamento das nossas necessaires e bolsas. Bem, essa outra forma, ela é um pouco diferente e acaba sendo uma união tanto dessa forma do laço, do triângulo, quanto dessa forma que mais parece aquele fundo de sacola de supermercado, né? E que tem esse acabamento que a gente pode fechar, né? E diminuir essa profundidade. Então, mas outra característica dessa é que aqui eu tenho ângulos retos, eu tenho um desenho mais quadrado, mas o resultado dela é meio que mais arredondado. Ele dá profundidade e também te deixa um aspecto mais arredondado na tua peça. Mas chega de falação, como é que a gente faz essa técnica? Aqui, muito parecido com a técnica do detalhe de triângulo, eu vou marcar o centro, eu tenho um tecido contínuo aqui, e eu vou marcar o centro, né? Deixa eu colocar isso pra cá. Eu vou marcar o centro aqui, dando um pique. E agora eu vou determinar qual que vai ser a profundidade da minha, mais ou menos, né, que eu quero desse detalhe. Eu vou marcar aqui 3 centímetros. Como eu disse, da mesma forma que a gente fez lá no do triângulo, a gente vai marcar isso aqui. Pegar essa marcação e fazer um pique que pegue nos dois tecidos, dos dois lados. Então, eu fiz aqui a marcação e fiz o piquezinho. Que é só um corte, um mini corte, para que você saiba onde é que foi feita a marcação. E aí, na anterior eu colocava para dentro, mas nessa eu vou simplesmente encontrar o centro aqui e depois fazer uma dobra para cima dos dois lados. Então, eu vou fazer isso daqui, eu vou deixar o meio aqui e baseada nessa minha dobra, nesse meu pique aqui, eu vou fazer uma dobra para cima. Então, do centro para cima, aqui, de um lado, e aí do centro, vou pegar o meu pique pro centro e vou pra cima do outro lado. E aí vai ficar mais ou menos assim, como se tivesse duas abas, né, na parte exterior. Eu vou abraçar esse tecido do meio, dessa forma. E aí, mais uma vez, feita essa dobradura, né, eu vou alfinetar
e passar a minha costura aqui na lateral. Fiz aqui a costura, tudo pronto, e eu vou desvirar minha peça, e aí a gente já consegue perceber que ela dá esse efeito mais arredondado para a peça. Ela dá um desenho como se fosse uma pinça de roupa, quando a gente faz pinça em roupa, né? Dando essa profundidade, e também deixa esse meu canto mais arredondado do que ele era. Era reto, ele ficou um pouco mais arredondado do que era. Se eu fizesse aqui do outro lado, ia ficar quase completamente arredondada a peça. Então, e também quanto maior a distância que você deixa para fazer esse acabamento de profundidade, mais esse efeito arredondado vai aparecer. Então, é basicamente assim que fica, né? O resultado desse acabamento, com esse desenho que tem como que dois furos aqui e um detalhe de pinça, como se fosse de pinças, certo? Bem, e esses foram os 4 tipos de acabamento que a gente viu, né, hoje. E a gente fica por aqui com o nosso vídeo. Por hoje é só. Até o próximo vídeo.